Barba, esse book é trabalho, velho. Hum? Esse book é de trabalho. Meu nome é Gardel Maroz, eu tenho 40 anos e eu trabalho como designer de marca. Não da forma como as pessoas entendem, né? Mas na construção de como essa marca se porta, de como essa marca faz, no desenho estratégico da marca. E como foi entrar no mercado de trabalho? Você começou muito cedo a trabalhar? Comecei cedo, mas não fazendo exatamente o que eu queria. Eu sempre gostei muito de trabalhar com a parte de design, mas eu não tinha curso, eu não tinha grana para fazer as aulas, né? Então eu comecei, na verdade, desenhando para uma empresa de comunicação da cidade e eles trocavam me ensinando algumas coisas. E assim, de acordo com as minhas pesquisas recentes, me corrija aí se eu estiver errada, são 10 anos, 6 meses e 17 dias de agência ativa, correto? Cara, você é muito precisa, provavelmente. Então, como é que foi a sua trajetória, desde o começo da agência até onde você se encontra? Depois que eu fui trabalhar por conta, né, que eu resolvi entrar nesse negócio, eu trabalhava naquilo que é o core dessa cidade, né? E na época, o negócio que girava aqui em torno da cidade era camiseta para São Paulo, 25 de março. E eu sempre quis que as pessoas tivessem uma marca, tivesse algo desse tipo. Tive uma marca com um amigo meu, essa marca chamava Shape Company. A marca ficou bem conhecida, a gente começou a vender em alguns marketplaces da época e a gente quebrou também vendendo por um marketplace desse, né? Só que a fama de que sabia fazer marca, de que tinha feito marca, ficou. E aí surgiu uma das primeiras marcas da cidade, que chamava John Roger. Ela não chegou com esse nome. E eu participei desse projeto, e depois que eu participei desse projeto, começaram a surgir outras marcas, outros empresários da cidade querendo fazer uma marca parecida com essa. Quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que não se tratava só de fazer uma estampa para uma camiseta, né? Que tinha outros pontos envolvidos para o sucesso de uma marca. E aí surgiu a ideia, em uma reunião, de abrir uma agência. Porque nessa reunião, o dono da agência falou que o que eu fazia era muito bom e você não poderia mandar para ele usar isso na rede social da marca. E toda a equipe atual, quais são as pessoas que estão com você desde o início? Desde o início? Início da agência. Desde o início, o Jean. Jean? É. O que você tem aí para falar dele? O Jean é um cara difícil de gostar, entendeu? Ele é meio bad vibes, ele é o cara que vai jogar uma areia na tua ideia, só que quando eu olho para a história toda e vejo também as coisas que o Jean deixou para trás, para fazer parte disso aqui, não tem como não me emocionar, né? Ele sempre vai estar fazendo alguma coisa em silêncio, ele é a pessoa que vai estar resolvendo. Se ele descobre que alguém dentro da agência tem um problema, provavelmente ele vai dar um jeito de ajudar essa pessoa de uma forma muito quieta. E eu vejo que ele tem essa função de conectar as coisas, de ir ajudando as pessoas de forma muito silenciosa. Às vezes não é exatamente aquele tipo de palavra de incentivo que você espera, mas quando alguma coisa não funciona e não vai dar certo, ele tá lá. Hoje eu costumo dizer que o Jean é uma pessoa que entende muito de marketing digital, evoluiu muito nesse sentido, uma evolução muito silenciosa também. Ele não faz estardalhaço, ele não se vê desse jeito. Ele sempre vai ter uma opinião criativa, assim, diferente da média das pessoas, porque ele lê muita coisa, vê muita coisa. Você tem quantos anos trabalhando na Artéria? Fazer 9 anos que eu trabalho na Artéria. E pra você, assim, na sua opinião, como que é trabalhar com o Gardel, do lado do Gardel? Eu conheço o Gardel, na verdade, já vai fazer 26 anos. Ele sempre teve o lado criativo,
Então, desde pequeno ele já fazia desenho, já fazia caricatura, já desenhava em camiseta, então eu já conhecia esse lado artístico e eu acho que ele tem um jeito único de pensar, ele consegue ler muitas entrelinhas do que as pessoas falam, e eu acho que esse é o maior dom que ele tem, de conseguir entender o que às vezes está dentro da nossa cabeça ou da cabeça das pessoas ainda. E qual que é a melhor e a pior parte para você de ser um empreendedor? Eu não sei se eu diria que é a pior parte, mas eu diria que o que talvez seja mais pesado seja o fato de entender que você faz parte do sonho e do investimento de muitas pessoas. Existe um peso quando a gente trabalha com o coração e não pelo dinheiro, isso passa a ser uma coisa que tira sono, que tira a paz. Então eu diria que essa é a pior parte, né? E eu acredito que a melhor também é essa. A gente acaba conhecendo as pessoas como a maioria das pessoas não conhecem. Então às vezes eu conheço um empresário, o dono de uma marca, de um jeito que ninguém mais conhece. Porque para poder fazer o que eu faço, eu tive que entrar em assuntos e áreas da vida dessas pessoas que ninguém teve acesso. Tem história de 2 irmãos aqui da cidade. Começou uma relação profissional, mas eles têm o costume de me chamar de pai e eu tenho que chamar de irmão. E eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida fazendo o que eu faço foi o dia que um deles me ligou e me chamou para conhecer a casa que eles tinham comprado para os pais, fruto do trabalho que a gente construiu, sabe? Então, é o Emerson Morikawa e o Henrique Morikawa. E aí, quando eles me ligaram para comemorar a compra da casa dos pais, foi um dos dias que faz esse negócio valer a pena. E você acredita que você já chegou no ápice da sua carreira ou você possui mais metas? Se sim, quais são elas? Eu possuo mais metas, né? Eu acredito em uma visão diferenciada da construção de marca que olha para dentro das pessoas, que entende que pessoas que nasceram para fazer algo que é diferente, que nasceram para brilhar, provavelmente também têm uma ligação com algo que vivia na vida pessoal. Eu sinto que a meta é poder ser conhecido por conta dessa metodologia, fazer empresas e marcas serem conhecidas porque aplicam também essa metodologia. Agora falando aí, tirando a parte profissional, falando um pouquinho mais sobre passado. Como que foi a sua infância e a sua adolescência? Me conta um pouquinho. Cara, não vou dizer que foi difícil, né? Porque a gente conseguia fazer o que era preciso, né? Então, eu costumo brincar que não dá pra me xingar de filho da mãe porque eu fui criado pela avó, então eu sou filho da avó. Fui criado pela minha avó no quintal da Igreja Batista. Eu costumo acreditar que se não fosse ela, eu estaria fazendo outra coisa. Porque minha avó tinha um costume feio de falar que as coisas que eu fazia eram boas, e eu acreditava nos desenhos que eu fazia. E ela falava que aquilo era muito bom. E ela, como ela trabalhava com salgado, então não faltava as coisas pra gente, sabe? Tipo, sempre tinha as coisas em casa. Mas ela acreditava tanto que ela deu um jeito de comprar o primeiro computador quando ninguém tinha computador. Foi ali que eu acredito que tudo começou. Então eu sou criado por uma avó que era um pai, do quintal de uma igreja que era uma família, e eu acredito que a infância, a adolescente é fruto desse ambiente de um lado amor e crença,
e de um outro lado um suporte para uma família que era desestruturada. Eu tiro ideias de brincadeiras que eu fazia dentro do acampamento da igreja. O Jean também vem da igreja, então tudo que eu faço hoje no trabalho provavelmente a gente testou em algum momento dentro da igreja, né? Também tinha uma banda, então a gente viajou bastante, eu não tinha dinheiro para conhecer lugares, e essa banda levou a gente durante 12 anos para lugares que a gente nunca poderia ter conhecido. Então era um ambiente muito criativo, era um ambiente de crença, e eu acredito que a infância, a minha história de adolescência e infância parte desse ambiente. Oi, amor, tô aqui pra te dizer que você é um pai maravilhoso, seu marido maravilhoso, e a gente tem muito orgulho de você. Eu quero te agradecer muito por você ter topado esse grande desafio de a gente construir essa linda família, tá? E cada vez, cada dia que passa, vendo você como pai, é um privilégio e é uma honra dividir esse papel tão importante que a gente tem na vida do Benjamin com você. Te amamos muito. Beijo. E aí, gostou? É louco. Caramba. E o que eles representam pra você? Eu acho que é golpe baixo ter que fazer uma síntese de algo que é tão grande desse jeito. Ali existe o sentido e um sentimento que não dá para descrever em palavra. Então tudo que você encontra em palavra, ele acaba sendo aquém daquilo que realmente significa, sabe? Mas depois que o Benjamin nasceu e a família completou, muita coisa que eu vivia deixou de fazer sentido, sabe? Eu comecei a perceber que existe outras coisas que o trabalho nunca não deixou que eu percebesse que estavam ali sempre, que tinham valor. E aproveitando que a gente está aqui no mundo de publicitários, né, de comunicação, define para mim como que é trabalhar com publicidade em uma palavra. Em uma palavra? Uhum. Desespero. Sincero. É loucura. Não sei. Eu acho que publicidade é a forma que você comunica o que quer que você esteja querendo comunicar. É assustador. A transformação, fazer algo impactar mais visualmente ou ter um valor maior agregado. Eu sou do comercial, então eu defino em vendas. Em uma palavra, comunicação. Porque esse é o papel da publicidade, né? Comunicar algo, comunicar uma ideia. O que você tem de dica para quem tem o desejo de empreender, independente da área que esteja atuando? O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu diria para escutar o coração, para escutar aquilo que acredita, a leitura que é feita do mundo. Eu acho que tem muita riqueza dentro das pessoas e o mundo ele é configurado para fazer com que a gente não acredite nisso. Ele é configurado para fazer com que a gente acredite que o projeto não vale a pena, que a ideia é bobeira e você está sendo um idiota de acreditar nisso. Então, quando eu olho para as grandes histórias, e eu gosto de ler histórias de pessoas e marcas, eu percebo que geralmente deixaram de escutar as pessoas. Henry Ford dizia, né, que se ele tivesse escutado as pessoas, ele não teria criado o carro, ele teria criado carruagens mais rápidas. Então, o meu conselho é para valorizar aquilo que você tem como história, em momento nenhum ter vergonha da sua história e nem achar que as suas ideias são fracas.